Os Horrores de Candle Lake chegou recentemente ao catálogo da Max. Aquele tipo de filme que traz ali um suspense, um mistério, que de horrores na verdade não tem nada. Não sei nem por que esse título foi escolhido aqui para o Brasil. Ele tem realmente vários mistérios acerca de Candle Lake ali. Traz uma história bastante intrincada, que vai começando ali meio que você dando nada por ela, não sabendo muito bem para onde ela vai, mas com o sentimento de que alguma coisa está errada ali e que tem algum potencial escondido e que em algum momento, alguma reviravolta vai poder ali fazer com que a gente se interesse ainda mais pela trama e pode ali fazer uma virada interessante. E é o que a gente acaba encontrando. Vou entrar em todos os detalhes depois da vinheta. Oi pessoal, PTK e Pipoca começando aqui, sejam vocês todos muito bem-vindos. Como eu falei, a gente teve neste mês de outubro aí, bem recentemente, a estreia de Os Horrores de Candle Lake, que não tem horrores ali, mas tem uma história cheia de mistérios bem interessante, dirigido pela Celine Held e o Logan George e estrelado pelo Dylan O'Brien. É uma história aí que tem um potencial bem legal. Já vou avisando que vou dar spoilers, porque é uma história aí que tem várias reviravoltas, alguns segredos, alguns mistérios. Eu acho que vai ser mais interessante trazer uma review aqui, trazendo aí os principais plots deste filme. Então, se você ainda não assistiu, recomendo que dê o seu play na Max primeiro e depois retorne aqui para assistir o vídeo. Mas se você não se importa com spoilers, vamos seguindo por aqui. Eu acho legal que, né, a gente começa ali com esse desaparecimento da Anna e etc. É aquele local que a gente já viu em algumas outras produções ali dos Estados Unidos, um lugar de lago que é meio submerso ali. As pessoas vivem à volta daquele lugar ali que é meio encharcado e tudo mais. As pessoas andam de barco e etc. E começa ali meio que, sem dar muito foco naquilo ali, o desaparecimento de um barco quando começa essa busca, né? Anteriormente a gente já tinha visto também um jacaré ali cortado ao meio e tudo mais, mas são coisas que a gente não vai dando tanta atenção ali, a gente não sabe realmente como que elas vão sendo ligadas, na verdade. E aí, como eu falei, ele meio que começa a gente não dando nada e não sabendo muito bem para onde ele vai, porque a gente não sabe como essas coisas vão ser ligadas e o que pode estar acontecendo ali, se é sobrenatural, se é uma coisa real, se é um serial killer, ou se é alguma coisa realmente de questões mais metafísicas e tudo mais. E quando essa resolução vem, né, principalmente ali do desaparecimento do barco e tudo mais, e a cena em que a Ellie vê ela chegando e depois ela mesmo saindo e pegando o barco e por isso ele desaparece e tudo mais, a gente começa a perceber que tem alguma coisa ali de viagem no tempo, meio lá a teoria de Hermione, né, para quem já assistiu, já leu aí, enfim, Prisioneiro de Azkaban lá da saga Harry Potter, sabe do que eu estou falando. E aqui eu acho que eles vão fazendo essa construção de forma bem interessante. Também quando colocam, né, o personagem do Dylan O'Brien ali enveredado nessa situação e a gente vai aprofundando-se aquilo ali como se realmente estivesse vendo o mesmo tempo em ambos os lados da história que a narrativa do filme vai apresentando e na verdade a gente está em tempos diferentes, numa trama bastante intrincada, bastante complicada ali, né, do melhor jeito possível em questão familiar e tudo mais nessa árvore genealógica e é bem interessante ali. Eu acho muito interessante que todas as situações que a gente vai vendo sendo apresentadas, né, o desaparecimento do pai da Ellie, nessa busca ali que ela vai colocando e fica, poxa, mas eu preciso pegar a certidão de óbito para ir para a escola e tal. Já tem muitos anos que ele desapareceu e tudo mais. E a mãe, quando comenta também sobre a discussão que teve com uma mulher no estacionamento do mercado, quando a Ellie era bebê, e todas essas questões ali que vão sendo apresentadas, né, as convulsões da mãe do Paris, né, que é o personagem do Dylan O'Brien, a morte dela ali no acidente, todas essas situações elas vão sendo apresentadas, mas elas não vão sendo apresentadas com os holofotes para que a gente fique observando e pensando, caramba, isso tem alguma coisa a ver com o todo. Elas são simplesmente histórias que, pelo menos para mim, parecem que são estofos ali, são backgrounds, são questões que os personagens têm ali dentro das suas experiências, dentro das suas conjunturas, mas que não estão tão ligadas ao desaparecimento da Anna, toda a questão que está acontecendo ali no lago e tudo mais, esse mistério da seca e etc. E como a situação do colar também.
tudo isso para mim parece simplesmente questões que estão sendo apresentadas ali para a gente poder ter um pouco mais de estofo, um pouco mais de história para os personagens. E quando tudo isso vai se tornando pequenas peças de um quebra-cabeça enorme, como eu disse, muito intrincado, muito complexo, né? Essa questão da Anna ser, na verdade, a irmã da Ellie, mas na verdade é a avó dela, porque ela volta ao passado e ela tem o Paris ali, porque ela fica lá em 1952 e vai vivendo a vida normal. Ela tem o Paris ali e o Paris também acaba desaparecendo em 2003, porque ele vai para 2022 e deixa a Ellie pequena com a mãe. E a Ellie foi a mulher que discutiu com a própria mãe no estacionamento do mercado. Então todas essas questões do colar que a mãe, né, da Ellie ganhou do Paris, que acaba a Anna pegando e a Anna leva isso para o passado e deixa isso na família para que o Paris possa dar para a mãe da Ellie e a Anna possa pegar e poder voltar. Então todas essas histórias ali elas vão se conectando de uma forma que eu acho muito interessante. Essa questão da cheia, né? Que aí quando o lago está baixo, esse portal se abre. Quando o lago enche, ele se fecha e corta ali a passagem. E a gente vê isso muito claro quando a corda que a Ellie deixa ali para poder se guiar no caminho é cortada. O que faz a gente deduzir que o jacaré tinha sido cortado da mesma forma. E por isso ele aparece daquele jeito ali, porque ele, né, estava ali no momento que o portal fechou em alguma época, em alguma situação ali. Assim como o aparecimento dos lobos, a barragem, a morte do Paris. Tudo isso vai sendo apresentado de forma muito interessante. As próprias convulsões que a Anna tinha, né, que o Paris e a Ellie também começam a ter por causa da viagem no tempo. Então, todas as vezes que o portal está aberto, ela tinha essas convulsões, né, a Anna ali, né? Então ele começa a investigar isso. Eu acho isso bem interessante. É um filme que eu não estava dando nada, eu comecei a assistir ali, querendo saber que horrores são esses. É um serial killer, né, um estuprador serial, ou é uma coisa sobrenatural, o lago é vivo, tem alguma entidade, alguma coisa assim. Não esperava isso. Eles não dão explicações de como isso acontece, do porquê que acontece, mas a forma como o filme apresenta, ele acho que não há nem necessidade disso. E acaba falando muito sobre família, né? Sobre esses sacrifícios, sobre as perdas que você precisa ter para ganhar, né? Porque se a Anna não tivesse saído dali, a própria Ellie não existiria, o próprio Paris não existiria. Ele passou muito tempo com o sofrimento da mãe, convulsionando, o acidente e tudo mais, mas isso precisava acontecer, porque se não tivesse acontecido, ela não estaria ali passando por isso, então ele também não existiria. Então fala muito sobre esse senso de família, sobre essas complexidades, sobre os males que vêm para bem, sobre perder para ganhar, sobre todas essas questões dentro de uma história ali que tem todo um viés, claro, ficcional e tudo mais, mas que eu acho que faz uma intrincada trama com um plot twist interessante e segue de uma forma bem legal. Eu particularmente gostei, e você também, se já assistiu, pode comentar aí o que você achou de Os Horrores de Candle Lake, apesar de não ter horror nenhum. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se esse foi o caso, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E clica também no sininho para sempre ser notificado quando os vídeos saírem por aqui. Tchau, tchau.